né? Pô, bilheteria do Odisseia abaixou pouquíssimo da primeira para segunda semana, ou seja, vem mais um grande sucesso de Christopher Nolan por aí. E aí eu tenho notado, né, recepção do filme, duas perspectivas bem interessantes. Uma, principalmente homens, que saíram de Odisseia e falaram que o Nolan inventou o cinema 3.0, revolucionou tudo, agora tudo tem que ser quadrado IMAX pro resto da vida. Em outro viés, principalmente mulheres, dizendo que é bom, mas que não é nada demais. E assim, não estou colocando isso de gênero, mas que eu vejo mais homens e mais mulheres falando, mas logicamente tem. Eu já vi mulheres falando que o Nolan inventou o cinema 3.0 com a Odisseia, e já vi homens, principalmente eu, falando que é bom, mas tipo, né, nossa, é bom, bem bom. Do Nolan, daqui a pouco eu vou falar, gostei bastante. Mas, tipo, revolucionou a história do cinema da Odisseia? Não. Mas é engraçado trazer isso. Primeiro que, pô, essa discussão pro Nolan é maravilhosa. Por que eu digo isso? Porque, geralmente, quando tem uma discussão na internet com qualidade de filme, é se ele é bom ou se é uma tragédia. E a discussão dele já começa assim, o negócio é épico ou é bom. Então, tipo assim, ele tá ganhando em todas as discussões aqui. Então ele tá super no lucro. Então, pô, maravilhoso ter uma discussão disso aqui, entendeu? O segundo ponto é que, e é o ponto principal aqui, ele de fato é o vencedor do Barbenheimer, né? Não o Oppenheimer, o filme, mas o Nolan é o vencedor do Barbenheimer. Por quê? Por conta que ele já vinha queimado por boa parte da galera por Tenet. Porque ele forçou pra lançar o filme na pandemia, e aí ele colocou o filme no cinema contra gosto de muita gente que era fã dele e tudo mais assim. E ele foi cancelado com razão por isso, entendeu? Tipo, não, minha obra tem que ser exibida no cinema, entendeu? 70 mil, bababá, tudo. Então já a galera tinha dado uma queimada nele ali. E aí ele surfa o hype do Barbenheimer, e isso dá o quê? Primeiro, mais bilheteria pra ele, porque teve sim muita gente indo ver os dois filmes num dia só, ou ver os dois filmes perto porque lançaram no mesmo dia e tudo mais, e virou trend, né? Tipo, o que eu achei de Barbie, o que eu achei de Oppenheimer? Então. Segundo, que aí vem o pós, né? Ele, além de puxar a bilheteria, ele soube usar essa exposição que o filme dele teve pra se autopromover. Primeiramente, pra academia, porque ele basicamente fez a campanha do Oscar sem precisar fazer a campanha do Oscar. Muita gente viu o Oppenheimer já naquela época, entende? Tava com o filme fresco na cabeça. E isso pra ele foi maravilhoso, porque ficou com o filme matutando 6 meses antes da premiação. E aí chegou na premiação, ganhou um tanto de Oscar. Entende? Consagrou muita gente na produção dele ali. E aí ele conseguiu ter o lastro pra pedir mais coisa. E aí você pega do lado da Barbie, entre aspas assim, a Greta Gerwig deu uma sumida depois do filme. Não ganhou muita coisa, tipo de pós, entendeu? Teve repercussão de blockbuster assim. E a Margot Robbie, cara, ela depois disso, logicamente, ela parou, acho que foi pra ser mãe também, né? Ela deu uma pausinha na carreira. Mas ela voltou e, cara, tá só numas comedinhas românticas muito por baixo do radar, assim. Não pegou nada grandioso demais depois de Barbie, assim, entende? Então, assim, do Barbenheimer, agora já dá pra gente cravar que o vencedor Barbenheimer foi Christopher Nolan. Por quê? Porque aí ele fez o cinema dele virar branding, entendeu? Ele é agora, pô, o Scorsese. Eu vou ver um Spielberg, eu vou ver um Nolan, entendeu? Ele virou uma branding. E ele virando uma branding, ele acaba com o cancelamento que ele teve lá atrás. E ele tem moral pra pedir o que quisesse.
agora pra fazer esse filme, que foi o que ele fez pra Universal, entendeu? E fez o filme da vida dele, entende? O Nolan, ele é presidente do sindicato de diretores, entende? E então ele tem muita moral, além de tudo isso, porque, cara, o Nolan, ele nunca tem um almoço ou um jantar grátis. Eu tenho certeza disso. Mas ele nunca tem um almoço que ele tem que pagar. Sabe? Então, assim... Cara, quando você conquista isso, você tem muita moral independente do que você faz. Mas nesse caso, ele fez, reiterando, o que ele fez com Odisseia é realmente bom. É efetivamente bom. É algo que, de fato, merece o hype. De fato, merece estar em discussão se é bom ou se é épico. Entende? Se é bom ou se é genial. Entende? Só dele ter chegado nesse ponto no generalismo, o filme dele não ser falado entre o épico e o imbecil, pra ele é maravilhoso, entende? E, cara, de fato, o filme é muito bom nesse nível assim. E aí, você olha pra um lado que é legal e não legal ao mesmo tempo, porque ele faz coisas novas e que mantém o cinema vivo, como fazer tudo em IMAX. Porém, isso é zoado porque, pô, ele faz tudo em IMAX. Você provavelmente só vai ter a experiência do Odisseia acessível pra você daqui 15 anos? Sei lá. Entende? Quando a gente tiver telas que pode exibir um IMAX em qualquer lugar, divulgado, assim, talvez até em casa, entendeu? Ter uma tela de streaming, assim, que passe um IMAX legal pra gente numa Smart TV mais moderna do que a gente consegue imaginar. Entende? Então, assim, nesse ponto ele fez um negócio legal, só que, como eu falei, umas 40 salas no mundo inteiro consegue ver o filme do jeito que ele quer. E aí, tem outro ponto que eu falo assim, poxa, qual o diretor que se você vira e fala pra ele, não, pô, eu vou te dar a câmera pra fazer IMAX 60mm, tudo se você quiser. Qual o diretor diria não? Entende? É a diferença que foi ele que foi pedir, né? Então, assim... ele se aproveitou muito bem desses últimos movimentos que ele fez pra seguir em frente, entendeu? Mas tem algumas coisinhas que ele tem que melhorar, logicamente. Ele melhorando, mas tem que melhorar mais. Por exemplo, os problemas de personagens femininos dele. Ele melhorou muito recentemente. A personagem da Penélope dele, da Anne Hathaway, que eu sinto que tem muito mais da Anne Hathaway do que do Nolan pra construção dela ali, é um super ponto positivo. Você dificilmente viu um personagem ser valorizado daquele jeito feminino. Porém, no mesmo filme a gente tem, por exemplo, uma Helena de Troy da Lupita Nyong'o, uma atriz super talentosa, isso não parece nem 4 minutos em tela. E que é peça central da trama toda. Mas, enfim. O Nolan, ele, acima de tudo, ele sai divisível. Mas eu acho que ele sai no lucro, mesmo saindo divisível, assim. E eu acho que essa que é a nuance mais Nolan possível, né? Ser divisível, mas ser positivo dentro do divisível.